continuidade. O caráter de Cristo é um caráter que nós vamos olhar para Jesus. É através de olhar para Jesus que nós vamos tornar parecidos com Ele. Não adianta a gente olhar para o homem, porque o homem é falho. E nós, muitas vezes, confiamos no homem, olhamos para o homem e o homem acaba fazendo alguma coisa que nós não gostamos e nós acabamos murchando. Então, se você quer ter sucesso, se você quer seguir em frente na sua caminhada, olhe para Jesus. Somente olhando para Jesus, você vai encontrar o que existe de melhor: promessas, novidades de vida, libertações, milagres, somente com Jesus. Amém? Então vamos lá. Oi. Quando nós queremos passar uma imagem diferente daquilo que nós não somos, uma hora a máscara cai. Uma hora, você sem perceber, você vai estar no meio de outras pessoas, às vezes até pessoas que você tenta passar uma imagem boa, elas vão perceber que você não é daquele jeito. Para nós nunca termos problemas na nossa vida, nós temos que ser. Existe, assim, um conflito dentro de nós, muitas vezes, o ter e o ser. Mas se nós vamos em frente no ser, olhar para Jesus, ter o caráter dele. E Jesus nos diz lá em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos transformar a nossa mente. É Paulo que está dizendo. Paulo que está dizendo em Romanos, mas é nós, olhando para Jesus, que vamos ter coragem, determinação, postura, e vamos honrar aquele que pagou um alto preço pela nossa vida. Então vamos lá. Isso aqui é só para quebrar o gelo. Definição de caráter. Nós sabemos que o nosso caráter ele é construído desde a nossa infância até o final da nossa vida. E é um conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento. É o certo ou o errado. Não existe meio termo. Eu sempre falo que caráter ou você tem ou você não tem. Então, a melhor coisa que nós temos é ensinar os nossos filhos, desde que eles estão no berço, o que é certo e o que é errado. Palavras de afirmação, palavras que estão dentro dos valores, dos princípios. Nós nunca tentamos querer passar assim, conversa para os nossos filhos, porque quando eles crescem, eles vão saber que nós não somos aqueles heróis que eles admiravam quando eles eram crianças. Então, se você acha que existe 50% de ser, vou fazer aquele negócio, o que você acha? Eu acho um 50% certo. Uns 50% eu acho que não vai. Não é que não vá dar certo, porque a gente às vezes faz muitas coisas, entendeu? Achando que vai fazer um negócio certo e às vezes não temos aquele lucro que nós queremos. Eu estou falando aqui de certo e de errado, entendeu? O que é certo e o que é errado. O caráter
é uma qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa. O que os distingue de uma outra pessoa, animal ou coisa. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Às vezes eu falo na célula, não é certo dessa maneira com que você está indo lá para a reunião da igreja. Mas todo mundo faz, todo mundo vai. Mas não é o correto. Acontece que muitas vezes o mundo está dentro da igreja, mas isso não quer dizer que é certo, é errado. Então cabe a nós, a cada um de nós, mudar para que as coisas se tornem certas. O certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Você tem que saber essa definição. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja seguindo esse princípio. Soma de todas as influências, positivas ou negativas, aprendidas ao longo da vida, o que são manifestas através dos valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações. O humor, o temperamento, o gênio, a inteligência, várias coisas. Você vai observando, isso faz a diferença. Olha em Hebreus 1:3. Vamos ler juntos? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A Bíblia nos afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus. Então, Cristo representa o caráter de Deus. A Bíblia também afirma que nós, os escolhidos, somos predestinados a sermos a imagem de Cristo. Se você está no reino, você tem que ser a imagem do rei daquele reino. É assim que nós devemos pensar. Nós devemos olhar para o nosso rei, aquele que governa esse reino. E olha, Deus sempre nos recebe do jeito que nós somos. Pecadores, pervertidos, que nem o Sérgio estava falando na aula dele. Somos pervertidos, somos pecadores, somos tendenciosos, acusadores, críticos. Temos tantas coisas, mas o Senhor nos recebe. Porque a partir do momento que Ele te recebe, Ele te oferece a santificação. Ele te oferece para você ser regenerado, para você nunca mais fazer aquilo que você estava fazendo. Ele quer te ver realmente limpo de tudo. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Os ensinamentos de Cristo são aqueles que vão nos lapidando. Então é difícil uma pessoa ser lapidada se ela não tem comunhão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquele fogo diário que vai queimando as nossas impurezas, as nossas imperfeições. É na palavra de Deus que você confronta com você mesmo. Tudo aquilo que você vai lendo a palavra fala algo e você diz, mas eu não sou assim, mas eu posso ser assim. Então ali que começa a mudança de mente, você deletando aquelas coisas que não te pertencem mais. Formação do caráter ocorre por aprendizado, depende da assimilação das influências a que somos expostos desde o nascimento. A reação ao meio em que vivemos forma o nosso caráter. Se você convive com uma pessoa que só faz as coisas erradas, dificilmente você vai ter um bom caráter. Por quê? Só mesmo se o Espírito Santo descer sobre você, te arrancar dali e botar lá. Mas lá no mundo eles dizem,
eles têm um provérbio que diz assim: dize-me com quem anda que eu te direi quem és. E um filho de Deus, um escolhido, que tem a graça constante sobre ele, e o Espírito Santo brilhando sobre ele, não vai conseguir conviver com coisas que não são do reino de Deus. Entendeu? Quando eu vejo algum cristão, junto com as amizades, assim, que você olha para aquelas amizades, não são assim, tá? Eu já fico olhando, não como crítica, mas olhando assim, gente, mas será que teve uma caída? Será? Por quê? Porque não adianta você dizer, não, mas eu vou lá no meio daquele povo porque eu vou evangelizar. Traz para cá. Você precisa estar muito forte, muito revestido de poder, para você ir lá no meio do pecado e não resistir. Cair, resistir a esse pecado. O processo de aprendizagem ocorre por 4 coisas. Eu sempre pergunto isso na prova. Por ordem: identificação, imitação, punição e recompensa. Então vamos lá a primeira. Identificação. São coisas que são iguais. Eu me identifico com aquela amiga. Aquela amiga gosta de cor de rosa, gosta de verde, só. Eu me identifico com ela. Eu me identifico na maneira com que ela se veste, na maneira com que ela pensa. Eu me identifico porque ela gosta de filmes. Eu também gosto. Eu me identifico porque com aquela médica, eu sou médica, me identifico com aquele mecânico, porque ele pensa do mesmo jeito quando nós vamos arrumar um carro. Com aquele professor, poxa, mas aquele professor, ele é da maneira que eu gostaria de ser, eu me identifico com ele. Lideranças, também. Quando nós identificamos alguma liderança, que nós olhamos para aquela liderança realmente usa estratégias que você sabe que é depois de muito jejum, de muita oração, e que Deus realmente entregou aquilo nas mãos daquele líder, você se identifica com ele. Por quê? Porque quando nós estamos no reino de Deus, nós queremos glorificar a Deus. Nós queremos estar sempre nos braços do Senhor. E quando nós queremos nos identificar com aquele líder, não que a gente quer ser aquele líder, mas a gente vê que tem muitas coisas boas daquele líder, a gente começa a imitá-lo também, né? Pescar. Quantas pessoas que, eu gosto daquele cara, ele pesca, ele tem histórias, entendeu? Então, é assim que a vida que vai formando. Imitação. Imitação, nós temos os nossos filhos dentro de casa, que eles nos imitam em tudo. Uma vez eu estava fazendo um bolo, e a Thaís estava quebrando um ovo, e ela queria me imitar, porque eu pegava assim, e daí ela pegava com essa mão direita, mas como ela é canhota, ela não conseguia quebrar o ovo. Daí eu falava, filha, pega o ovo com essa mão aqui. Daí ela ia lá, dava certo. Então, geralmente os nossos filhos, eles imitam em tudo. Geralmente o filho homem imita o pai fazendo a barba, escovando os dentes, porque o filho homem vive atrás do pai, a filha mulher vive atrás da mãe, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. Então, dentro de casa, nós somos muito vigiados pelos nossos filhos. Palavrão. Esses dias, a Marta estava me contando que lá na creche dela tem um menino que fala muito palavrão. Um menininho pequenininho. Daí ela foi lá, abraçou o menino e falou, porque ele chama assim, todos os nomes piores e vulgares. Daí ele disse assim, mas quem que fala isso na sua casa? É o meu pai. Não mente. Ele deve ter uns 5, 6 anos, o menino. Mas o que acontece? Aquele menino fala aquilo que ele ouve. Entendeu? Aquele menino fala palavrões. E como temos cristãos que falam palavrões por aí? Entendeu? Ontem nós estávamos vendo o vídeo, tinha até uma pastora lá no púlpito que estava falando um monte de palavrão. Assim, o cara só pegou os palavrões dela. Hã?
elas elas são cristãs, mas elas não cuidam da boca. Entendeu? Vão falar, vai falar palavrão, o meio com que ela vive, eu acho, e deu. Então, ela tem que ter noção, bom senso, né? Outra coisa, uma criança que é muito abraçada, muito beijada, ela vai ser uma criança carinhosa. Se dentro da nossa casa nós começamos a fumar, beber, com certeza os nossos filhos também. Ler a palavra de Deus. Se o seu filho não vê você lendo, não você estudando, o que vai acontecer? Ele não vai ter esse hábito também, entendeu? Se alimentando, uma comida saudável, entendeu? Se os pais não comem uma comida saudável, a gente tem que dar o exemplo. Depois, quando eles crescem, se eles não querem comer, isso é problema deles. Mas a gente tem que dar o exemplo. Não é verdade, professor? A gente tem que dar o exemplo. Gritos, entendeu? Gritos, tudo que acontece com nossos filhos. Porque o fruto nunca sai muito longe do pé. Então, as mesmas coisas são repetitivas. Punição. A punição é algo que tem que ser feito de uma maneira sábia. Nunca devemos disciplinar um filho na hora que você está passando raiva. Entendeu? E se você disciplinar o seu filho, você tem que ficar com ele durante todo o tempo que ele permanecer ali, naquele mau humor. Tem que abraçar, tem que beijar, explicar o porquê que ele está recebendo aquilo. E o que acontece muitas vezes, os pais falam assim, vou contar até 3. Às vezes você pode contar até 10 e nada acontece. Eu sempre, quando vou corrigir alguém, para passar a raiva, eu conto até 10, às vezes até 20. Por quê? Porque você não pode ficar com raiva. Você tem que ficar sereno para conversar com aquela pessoa, para você ser neutro com aquela pessoa. E a disciplina na igreja, está lá em Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Amados, eu quando era pequena, eu apanhei algumas vezes, sim. Não apanhei de vara porque nem sabiam que era a vara que se usava naquela época. Era chinelo mesmo. Mas eu não tenho o porquê. Não tenho ódio, não tenho raiva daquilo. Eu sei que cada um, meus pais não tinham essa instrução de usar a vara. Mas eu aprendi e quando for preciso, eu usei a vara. Então, isso não é algo que você quer o mal daquela pessoa. É o bem que você quer daquela pessoa. Recompensa. Sempre que eu me lembro do circo, né? Aqueles cavalinhos que fazem aquilo tudo, pulo, cachorro, gato. Sempre tem uma recompensa, um docinho depois, no final. Então, eles fazem tudo aquilo porque eles sabem que vão ter recompensa. Cachorro é a mesma coisa. E o namorado, a namorada, um presente, dinheiro. Tudo depende de como você usa isso para recompensar. Eu sei que meus filhos, quando eles estavam crescendo, eu queria que eles aprendessem a fazer as coisas de dentro de casa, tirar lixo, lavar louça, colocar papel higiênico, colocar água na geladeira, que sempre o último toma e esquece de repor a água na geladeira, né? Fazer essas coisas. Daí eu estabeleci, tipo, uma mesada. Assim, por exemplo, colocar papel higiênico, 10 centavos. Né? Mas se não
colocasse, faltasse, perdia 50 centavos. Entendeu? Para estimular, desde pequenos, que se não faz a coisa certa, tem consequências. Graças a Deus que aprenderam. Então, a gente tem que dar para eles. Às vezes, você quer que eles leiam, entendeu? Você quer que eles leiam, você quer que eles façam alguma coisa. Não é que a gente está comprando. Eu acho isso um estímulo, porque a gente precisa ensinar os nossos filhos. E você sabe que na linguagem, existe uma linguagem, né, que as pessoas aprendem. Uma se você dá um presente, outra se você ficar mais tempo falando com elas, entendeu? E outras se ganham um presente. Então, nós temos que descobrir quais a linguagem de amor dos nossos filhos para nós poder estar com eles. Porque convinha que aquele por quem são todas as coisas, e mediante quem não existe, tudo existe, trazemos muitos filhos à glória. Consagra-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Glória a Deus. Se o plano de Deus é formar o caráter de Cristo em todos os que compõem a igreja, os líderes devem ser os primeiros a se submeterem ao caráter de Cristo. Os líderes devem ser verdadeiros adoradores. Os líderes devem ser humildes. Os líderes devem caminhar o primeiro quilômetro e seguir adiante com eles. Os líderes devem ensiná-los a caminhar. Eu não entendo como um líder pode cobrar alguma coisa se ele não faz. Entendeu? Não tem como você chegar e falar, não, você tem que ler a palavra, você tem que jejuar, você tem que orar, se esse líder não faz isso. Não faz isso. Mas como tem coragem de cobrar uma coisa dessa se ele não faz? Então, você que é um líder, nós que somos líderes, nós temos que ter um tempo com o Senhor, nós temos que ter intimidade com o Senhor, nós temos que ler a palavra, nós temos que ensiná-los a ler a palavra. Um verdadeiro líder é aquele que se preocupa com os seus liderados, entendeu? Muitas vezes você, vou dar arroz e feijão na boca desses meus subordinados. Às vezes precisa. Às vezes precisa você pegar esses braços, essas pernas deles e dar uma geral, dar uma alongada para eles aprenderem a fazer e serem úteis no reino de Deus. Eu sempre falo isso. Quando você acha que algum discípulo está difícil, lembra como você era. Lembra como você era. Lembra o trabalho que você deu para o seu líder, para o seu pai, para a sua mãe espiritual. Lembra. Você vai ter mais paciência com as pessoas. Entendeu? Mais tolerância. Mais tolerância com o amor, com o irmão mais fraco. Nós precisamos ter isso. Precisamos. Então, a nossa atitude como líderes, temos que ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Elementos básicos do caráter. Isso aqui é fundamental. Forma de pensar, estilo de vida e a conduta. Isso é básico na formação do caráter. Qual é a forma de pensar? É a maneira como a pessoa constrói sua escala de valores. Entendeu? É a maneira como a pessoa gasta o seu dinheiro. É a maneira como a pessoa se relaciona com o próximo, com as outras pessoas. É a maneira como, se você ocupa uma função de chefe, de gerente de uma empresa, como você se porta
com relação à sua equipe. Então, a maneira de pensar, ela pode te levar para o buraco, como ela pode te levar para o céu. Porque o pensamento, você pensa, depois ele vai se tornar um hábito na sua vida. Então, você tem que pensar em coisas boas, em coisas do alto. Por quê? Porque existe uma escala de valores. Existe uma escala de coisas que você pode praticar e que você não pode praticar. Entendeu? E se você é uma pessoa correta, uma pessoa que tem índole, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão querer seguir aquele caminho. Talvez no início elas seguem e não entendem o porquê que você é daquele jeito. Elas nem entendem, mas você sabe que depois, quando elas estão mais que 20%, 30% na caminhada, elas vão entender que é porque eu olho para Jesus. E ela vai começar a olhar para Jesus também. E daí, o que acontece? Ela vai se transformando. Ela também vai se transformando. Mas como nós somos meninos, como diz o apóstolo Paulo, que só tomamos leitinho, nós temos que oferecer esse leitinho. De preferência desnatado, com kefir, que daí eles vão crescer fortes, ossos bons. Não é verdade? É aquilo que consideramos certo e errado, bom ou ruim, permitido e proibido. Deixa eu contar uma coisa, um pecado meu aqui para vocês. Quando eu era no mundo, estava lá na igreja católica, olha, eu economizei muito dinheiro um dia, assim, para comprar um presépio bonito. Sabe aqueles presépios onde que tem todos os santos, as velhinhas, tudo? Comprei o mais bonito que podia existir na época, para eu fazer aquela árvore de Natal toda charmosa, cheia com musgo, montanhas, neve, e botar minhas ovelhas subindo a montanha, descendo a montanha. Daí o que aconteceu? Eu conheci o Senhor naquele ano. Graças a Deus que eu conheci o Senhor, e logo eu vivia com tantas pirâmides dentro de casa, não era nem porque elas simbolizavam alguma coisa, é porque eu achava bonito, eu comprava, entendeu? Deixava lá na decoração. A primeira coisa foram as pirâmides. Fui tirando, fui quebrando, mas quando foi o presépio, eu falei, gente, mas quebrar isso daqui está tão bonito, eu acho que eu vou dar de presente para alguém. Já pensou? Eu não queria mais, e até achei uma pessoa para dar de presente aquilo. Eu pensei, mas aquela pessoa vai adorar isso aqui. Tenho certeza, porque ela pensa que nem eu, assim, desse presépio. Mas Deus foi tão bom, mas tão bom, que Ele me revelou. Como que se você tem uma coisa que não serve para você, como que você vai dar para outro? Mas você sabe que às vezes a gente faz isso? A gente fica com dó. Né? Deus fala, bota fora. Mas Deus, custou tanto, demorei tanto para conseguir isso daí, agora o senhor quer que eu goste fora? Mas se Deus manda, obedece. Tá? Mas olha, hoje, depois que eu passei nesse teste de Deus, eu vi que como que é algo assim que você... É natural, acontece na nossa vida. É porque, mas eu queria... Talvez lá no meu subconsciente eu pensei, se ela fizer o presépio, eu vou passar na casa dela, vou ver o presépio, entendeu? Não, mas Deus mandou jogar fora, daí joguei mesmo. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Ferro, aço, coisa resistente. Quando faz aquelas sapatas para construir um prédio, enche de ferro, enche de massa, enche de cimento, bem forte, para construir 5 andares, de repente o cara faz 10, a estrutura aguenta. Por quê? Porque foi feita numa estrutura bem forte para não cair. Se aprovamos o que Deus desaprova, olha bem isso daqui.
temos um caráter defeituoso. É o mau caráter. É o mau caráter. Por quê? Se é algo que Deus não quer saber daquilo. Lembra da capa de Acã? Mesmo ela bonita, era isso, mas Deus mandou queimar tudo, mandou destruir tudo. Entendeu? Então, caráter cristão não te faz melhor, mas te faz separado da maioria. Entendeu? Nós não somos melhores do que aquele que está preso, do que aquele... Mas somos melhores, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o brilho de Cristo, nós somos guiados pelo Senhor. Isso tudo é a diferença. O mau caráter, aquele cara que você faz de bonzinho. Então, lembra, se Deus não aprova determinada coisa, larga para lá. Não lute. Tem gente que luta com Deus. Tem Deus que luta com Deus. Não, mas se Deus não está te aprovando, lasca fora. Tem muitas vezes, nós não entendemos o porquê Deus não quer que você siga naquele caminho. Ele não quer que você sofra. Mas você teima, então. Os 6 pilares, assim, que existem muito mais, mas que eu acho assim super importantes para você ter um caráter bom: sinceridade, respeito, responsabilidade. Responsabilidade para mim é algo assim fundamental. Zelo, senso de justiça, cidadania, tudo isso aqui. A responsabilidade, amados, é a autorresponsabilidade que nós temos com o próximo, eu digo, é fundamental. A gente não tem que prometer algo e depois não fazer. Entendeu? Não tem que, assim, promete que vai dar alguma coisa e depois não dá, esquece. Eu, na minha idade, eu já esqueço de muita coisa. Então, eu faço o seguinte: quando as pessoas me pedem algo, alguma coisa, eu digo, liga para mim dia tal, faça isso no dia tal. Por quê? Porque daí essa pessoa vai entrar em contato comigo e naquele dia eu vou resolver aquilo. Agora, se eu deixar, meu Deus, eu não lembro nem o que eu tomei café hoje de manhã, entendeu? Então, mas se a pessoa entra em contato comigo de novo, é porque é importante, entendeu? Então, eu resolvo aquilo. Escala de valores. Isso daqui é muito questionado, muito questionado. Mas isso daqui é estatístico. É de Deus, como diz, é de Deus. Qual a sua escala de valores? Qual? A primeira, na pirâmide aqui, dessa estatística, é Deus na sua vida. Não existe nada que esteja acima de Deus. Ele está em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí para os desavisados, é a família. É a família, é o cuidado, o zelo, a provisão, a responsabilidade. É o pastor da família, é o apacentamento da família, é se preocupar com a família. Depois vem o trabalho. Tem gente que faz o inverso, bota isso aqui em cima. Conheço pessoas que é só trabalho, trabalho, trabalho. E aqui embaixo é a igreja. Daí você vai dizer assim, mas então eu tenho que... mas você tem que ter responsabilidade. Se você é uma pessoa com uma família, você vai ter equilíbrio dentro da família. Você vai ter equilíbrio no trabalho. E você vai poder fazer as coisas que Deus te pede no reino de Deus. É isso que é importante. Existe tempo para tudo, meus amados. Meus amados, existe tempo para tudo, entendeu? Então, não esqueça disso, é muito importante.
Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus e para acordar os que estão dormindo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Estilo de vida. Olha, o estilo de vida é determinado pelos seus alvos, pelo seu foco, hábitos e costumes de cada um de nós. Aqui muitas pessoas se perdem. Querem ter um estilo de vida que apareça. Querem ter um estilo de vida que mostre aquilo que a pessoa é. É o status, é o orgulho. O orgulho e o status estão rindo a quilômetros dessas pessoas. Eles nem estão sabendo disso, entendeu? As pessoas, elas têm que ter foco na vida. Elas têm que ter determinação. Eu quero comprar um terreno, vamos supor. Ou eu quero comprar 50 Bíblias para distribuir, para mandar lá para a África. E eu vou ter que fazer uma poupançazinha. Não vou ficar comprando roupa, sapato, em prestação, em 1001 prestação e pagando não sei quanto. Nunca vai sobrar dinheiro para eu fazer isso. A gente tem que ter foco. Foco em tudo na nossa vida. Eu vejo meu filho lá que está estudando. Ele está dormindo 6 horas por dia, 7 horas por dia. Por quê? Muito estudo. Estão exigindo muito dele. Mas é o foco, é aquilo que ele escolheu. Só descansa no domingo. Tudo na vida. Você quer ser um líder arrojado? Leia a palavra. Ore, busque de Deus. Não fique só nesses 3 capítulos por dia, não. Leia mais. Eu conheço pessoas bem ocupadas, que leem 7 capítulos por dia, já terminaram de ler a Bíblia 2 vezes ano passado, já estão quase terminando de ler de novo. Por quê? Foco. Tudo na vida é foco. Não adianta você... E não adianta ficar olhando para o outro, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo. Você tem que pensar em você. Você pode até olhar e falar assim, poxa, mas como que ele consegue? Você consegue. Porque Deus está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Sempre nós conseguimos. Estilo de vida, família, vida, carreira, relacionamentos, trabalho. Você tem que focar em tudo isso. Qual é seu estilo de vida? Agrada a Deus? A primeira marca do cristão é a humildade. A humildade é dada por Jesus no lava-pés. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele quis dizer, eu sou um servo, eu estou aqui para servir, para lavar os pés. Nós devemos lavar os pés uns dos outros também. Vida simples, vida feliz. Sabe, às vezes eu fico olhando, quando na época que eu fazia aquelas entrevistas do leite, hoje são outras pessoas que fazem, que havia distribuição do leite, e naquelas casas lá no setor 10, era chão batido, mas aquilo era limpo, aquilo dava para se espelhar no chão, entendeu? As panelas brilhavam assim, e você olhava para aquilo, você dizia assim, meu Deus, como essa pessoa é feliz? Você via que aquela pessoa era feliz, vivia naquela simplicidade e era feliz, entendeu? Então, tem coisas na vida que não é o dinheiro que vai nos deixar ter paz. Você pode ter dinheiro e não ter paz. Você pode estar na miséria e estar reclamando, entendeu? Tudo é questão de valor, de comunhão com Deus. Então, vamos lá. O modo de viver determina a aparência da pessoa, se ela tem um bom caráter ou um mau caráter. Não é com aquilo que ela veste, não é aquilo que ela anda, com a bicicleta, com o carro, com a moto.
é a maneira dela ser, de maneira dela se portar, de maneira dela se relacionar. Entendeu? É a maneira assim com que você age como um cristão. Agora eu vou lhe falar uma coisa. Quando nós temos princípios, mesmo eu conheço muitas pessoas que ainda não encontraram o Senhor Jesus, não confessaram e que têm princípios. Tem princípios desde berço. Então, nós, como pais, devemos dar princípios aos nossos filhos. Porque enquanto eles não tiverem a revelação de se entregarem ao reino de Deus, eles têm que ter princípios também. Formação do caráter, é a cruz, é ali. Conduta. É aquilo que nós falamos, fazemos, sentimos, esperamos e desejamos. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, a nossa conduta se manifesta. É ali que você pensa. Quando você é chamado para testemunhar, ou quando você é chamado para um júri, e você vê lá a pessoa que está sendo condenada, todos os jurados ali. Ali vai mostrar a sua conduta, o que é certo, o que é errado, sem pensar nos que os outros, que os outros vão falar. Uma vez eu fui num júri, eu era jurada, e daí lá vi o bandido, lá vi um monte de coisa, e daí na hora eu fiz uma pergunta para a promotora. Ela me respondeu. Ela passou a defesa toda, a acusação, quero dizer, todinha, olhando para mim, porque ela já estava certa que todos os outros iam votar a favor da condenação. Então, ela estava certa, olhando para mim, querendo me convencer. Entendeu? Mas quando nós temos uma conduta, não é promotor, não é juiz, não é delegado, não é ninguém que vai nos convencer. A nossa conduta vai ser a nossa conduta. A nossa conduta vai depender daquilo que Deus pensa. Entendeu? É aquilo que Deus pensa. O que Deus pensa com relação àquilo, é isso que nós devemos nos importar. A nossa importância é nós querermos agradar aquele Senhor, o Santo de Israel. Mesmo que desagrade todos os outros, nós devemos agradar o Senhor. E assim você vai descobrir que você só precisa agradar uma pessoa, a Deus. Não precisa ficar agradando um monte de coisa aí. Você agrada a Deus, você se ajoelha, ora, agrada a Deus. É isso que acontece na nossa vida. Alguns princípios de conduta e de ética: responsabilidade, lealdade, cidadania, integridade, transparência, respeito. Mais ou menos é que nem os outros que eu coloquei lá atrás. Ou seja, a conduta, os motivos, a forma de pensar. Como anda a sua mente? Porque o pecado, ele começa na mente. O pecado, ele começa na mente. É na mente. Depois, o corpo entra, o espírito entra, a alma entra, mas é aqui, ó. É na mente. A mente é a alma, o instinto, conhecimento. Mente transformada por Cristo. Eu vou deixar isso aqui no slide para vocês verem depois. Lá, vocês podem pesquisar. Deus espera que os seus escolhidos não somente o conheçam, saibam como ele pensa, como ele sente, mas que tenham o caráter transformado até ficarem parecidíssimos com o Senhor Jesus. Mente renovada leva a uma vida transformada. Se você não renovar sua mente, você não vai ter uma vida transformada. Deixa eu passar um vídeo aqui. Devemos falar a verdade.
Porque quando nós estamos numa situação e nós inventamos alguma coisa, nós estamos protelando essa verdade. Porque um dia menos dia, aquela situação vai bater de novo na sua porta e você vai ter que novamente se estressar para arrumar uma desculpa ou para falar a verdade naquele momento. A verdade às vezes dói. Entendeu? Em várias situações, quando nós temos que discipular, falar a verdade, às vezes chamar um discípulo de lado e falar a verdade, aquilo dói para a gente. Ou chegar para ele e falar, mas você fez isso mesmo? Às vezes ele nega, às vezes ele fala que fez, entendeu? Mas você tem que ter essa postura diante dos filhos, diante dos seus, como líder de célula, diante das pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque aí você vai demonstrar como você pensa, como você age, a sua conduta, a sua postura diante daquela situação. Entendeu? E você sabe que quando a gente diz a verdade, a gente afasta de perto da gente aquelas pessoas que não costumam conviver com a verdade. Por quê? Porque ninguém suporta claridade. As trevas não suportam claridade. Então, quando você convive com aquelas pessoas que estão ao seu lado, você tem que confiar, entendeu, naquelas pessoas. Como que você vai, entendeu, viver assim, com máscaras? Não pode viver com máscaras. E, amados, isso é muito importante para nós que somos líderes, porque nós somos os agentes causadores de mudança na vida das pessoas. Porque se nós não levássemos para eles a palavra, o conhecimento, como o Senhor pensa, se nós não ensinarmos o temor do Senhor para aqueles que estão à nossa volta, eles nunca vão deixar de pecar. Porque o temor do Senhor, ele levanta uma barreira. Entendeu? Porque quando existe o pecado, porque não existe temor. Entendeu? Porque a gente não tem que pensar nas pessoas que estão aqui ou que não viram. É em Deus. Tudo volta ao Senhor. Entendeu? Por que eu sou fiel ao meu marido? Porque eu gosto desse gordinho, é claro, né? Eu amo ele. Mas acima dele está o Senhor. Eu fiz uma aliança, é fidelidade. Entendeu? É fidelidade, é respeito, é amor. Como eu respeito vocês, pela aliança que o Senhor fez com todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Então, tem que existir respeito, tem que existir sinceridade entre as pessoas. Às vezes, eu já nem sinto mais, assim, quando eu vou falar alguma verdade, porque eu já estou meio cauterizada, né? Já passei por tantas, assim, às vezes você tem que chamar a atenção de alguém, e esse alguém, entendeu? A gente fica meio triste. Mas, depois que você veste o reino de Deus sobre você, você sabe que não tem volta. É assim mesmo. Tem que ser sim, sim e não, não. Certo, errado, você vai me desculpar. Eu não concordo com isso daí que tu está fazendo. Nem por isso vou deixar de investir em você, orar por você. Mas eu não concordo com isso. Vê se você sai disso. Sai desse fundo desse poço. Porque senão você vai acabar morrendo, sufocado. Então é assim que nós temos que agir. Opa! O que foi que aconteceu aqui, amor? Acho que ele desligou.